nós, embora não tenhamos essa ideia, ou não, a gente não goste de o admitir, acabamos por ser mamíferos e primatas e, portanto, também somos animais. E queria-vos falar um pouco das semelhanças que existem entre o chimpanzé e os seres humanos. O que é que são isto de sermos parentes próximos? Basicamente, partilhamos um ancestral comum e vou-vos falar, sobretudo, de chimpanzés que pertencem a um grupo maior, que é o grupo dos hominíneos, e que é composto basicamente pelo chimpanzé, duas espécies de chimpanzé, o chimpanzé comum e o bonobo, os gorilas, os orangotangos e os seres humanos. Não temos cauda e há um conjunto de outras características que nos aproximam. Obviamente que dentro destes primatas também há proximidades e há distâncias, ou seja, o orangotango é a primeira espécie que diverge do ponto de vista evolutivo, posteriormente são os gorilas e, em último lugar, são os seres humanos e os chimpanzés. Isto significa que os chimpanzés são mais semelhantes aos seres humanos do que são, por exemplo, aos gorilas ou aos orangotangos. Queria começar por falar das semelhanças morfológicas e fisiológicas. Uma delas é o cérebro. A expansão do cérebro dos primatas, especialmente dos chimpanzés, permite também um aumento da complexidade. Obviamente que isto tem consequências, e uma das consequências é permitir-nos desenvolver comportamentos mais elaborados, que são aprendidos e que são transmitidos de geração em geração e, portanto, não são transmitidos geneticamente. Ainda dentro destas semelhanças, chama a atenção para a visão binocular e estereoscópica, que vocês estão a ver na imagem, que ilustra aquilo que observamos com a vista esquerda e que é processado através do hemisfério direito do cérebro e vice-versa relativamente à vista direita. Há também uma redução do focinho e uma dependência menor relativamente ao olfato e, portanto, maior da visão. Os chimpanzés e os seres humanos têm unhas em vez de garras, também têm mãos e pés flexíveis e a rotação dos membros existe, quer nos inferiores, quer nos superiores. E, obviamente, que esta rotação dos membros, sobretudo dos superiores, permite-nos construir e utilizar instrumentos, que é uma característica importante, porque nos permite, de certa forma, ir para além das limitações biológicas que temos. A retenção dos 5 dígitos com o polegar oponível é também outra característica que nos aproxima dos chimpanzés. Todos nós temos impressões digitais, portanto não há um chimpanzé que tenha uma impressão digital ao outro. Estamos a falar de semelhanças. Ainda dentro deste primeiro ponto das semelhanças morfológicas e fisiológicas, há a retenção da clavícula e a tendência para manter a parte superior do corpo ereta e que é característica entre os seres humanos e os chimpanzés. Depois, o ciclo de vida dos primatas não humanos é muito semelhante ao ciclo de vida dos primatas humanos, ou seja, todos nós passamos por vários estádios, desde o infantil, o juvenil, etc. Ou seja, o que vocês veem, por exemplo, nos ungulados, que por exemplo, um veado, é que as crias, assim que nascem, conseguem se levantar, conseguem se alimentar, conseguem fugir a predadores, e isto não acontece com os primatas. Portanto, têm vários estádios evolutivos e demoram mais tempo a chegar ao estado adulto, e isto está obviamente relacionado com a questão dos comportamentos aprendidos, o tempo que necessitamos para aprender comportamento. As fêmeas também atingem a maturidade sexual mais rapidamente do que os machos, é outra das semelhanças, e passava para um segundo tipo de semelhanças, que são as semelhanças genéticas. Basicamente, o que vocês estão aqui a ver são a sequência de cromossomas dos chimpanzés, que é muito semelhante à sequência humana. Vocês podem ver em diferentes artigos, em diferentes papers, semelhanças que rondam entre os 98,4 a 99,7, e esta variação, digamos assim, que encontramos tem a ver sobretudo com a cadeia proteica que estamos a ter em conta quando estamos a comparar o material genético. Outra das características é a organização social, as características que nos aproxima dos chimpanzés. Os chimpanzés têm um sistema de mistura-separação, do ponto de vista da organização social, e significa que a comunidade é fluida, divide-se e junta-se
permanentemente esta junção e divisão obedece sobretudo à abundância ou à escassez dos recursos alimentares. Quanto maior é a abundância, maior é a tendência para termos comunidades maiores e se há problemas de escassez alimentar, basicamente o que acontece é que a comunidade se divide em partes mais pequenas para fazer face a essa escassez. É um tipo de organização social muito semelhante à organização social que nós vemos, por exemplo, nos bosquímanos, que é a foto que vocês estão a ver do vosso lado direito. Isto basicamente procura ilustrar a composição das partes ao longo do dia. Também temos, do ponto de vista da organização social, semelhanças do ponto de vista das hierarquias de dominância, ou seja, nas sociedades humanas e nas comunidades chimpanzés existem sistemas de hierarquia social, onde há indivíduos subordinados e indivíduos dominantes. Os tipos de acasalamento também são variados. No caso do chimpanzé temos o consórcio e temos depois o que nós referimos como monogamia sucessiva. E uma das características que nos aproxima também dos chimpanzés é que, de facto, o comportamento sexual não tem obrigatoriamente o objetivo da reprodução. Ou seja, o que vocês estão aqui a ver ao lado daquela bolinha cor-de-rosa, que é uma fêmea que tem a zona do períneo mais rosada e que é extremamente atraente para os machos, é uma altura onde nós observamos maior atividade do ponto de vista do comportamento sexual, mas esta atividade não é, digamos, circunscrita apenas à altura em que as fêmeas podem engravidar. E, portanto, o comportamento sexual não é feito apenas com o objetivo de reprodução. Depois também temos padrões de comportamento muito semelhantes e alguns iguais entre os chimpanzés e os seres humanos, seja para o bom e seja para o mau. Há também um conjunto de direitos e deveres inerentes a cada indivíduo, de acordo com o papel social que ocupa na comunidade, ou seja, se é um indivíduo dominante, se é um indivíduo subordinado. Os indivíduos dominantes têm mais direitos, mas também têm deveres, não é? E os indivíduos subordinados têm direitos e deveres. Uma das características também que nós podemos ver no chimpanzé, que é comum connosco, é a capacidade de reatar os laços sociais que foram quebrados. Ou seja, no fundo estamos a falar de uma espécie de reconciliação, o que nós apelidamos muitas vezes de peacemaking. No fundo, o indivíduo que em qualquer conflito saiu como vencedor, esse normalmente é o indivíduo que estende a mão para fazer as pazes e reatar os laços sociais que foram, digamos, destruídos. Os rituais de dominância também são comuns. Nós às vezes achamos que não temos rituais de dominância, mas temos. Quando fazemos isto, por exemplo, uma espécie de uma vénia, olá senhor professor, como está? Isto é uma espécie de ritual de dominância e os chimpanzés também os têm. O que estão aqui a ver do vosso lado direito é um chimpanzé dominante que vai passar com o braço por cima do subordinado, e do lado esquerdo vem uma monta que não tem a ver com o comportamento sexual. O indivíduo que é montado é o subordinado, o indivíduo que monta é o dominante. Isto porque o comportamento, obviamente, evolui. As estratégias políticas, este foi um tema que eu também já estudei, são comuns nos chimpanzés, ou seja, os indivíduos são utilizados como ferramentas sociopolíticas para atingir determinados objetivos. Quando esses objetivos são atingidos, os indivíduos são descartados. O que vocês veem aqui, por exemplo, é um exemplo de sabotagem de relação social, ou seja, quando há dois indivíduos, uma díade pode ameaçar, por exemplo, a posição do dominante. Esse dominante o que faz é, durante uns meses apoia o indivíduo A, durante uns meses apoia o indivíduo B, criando, no fundo, instabilidade no laço social que foi criado entre estes dois indivíduos, para que esta díade não venha a ameaçar a sua posição dentro da hierarquia social de dominância. E, obviamente, que os chimpanzés depois têm este tipo de estratégias, pode ser feita uma vez, ou pode ser feita entre os mesmos indivíduos durante vários anos. E aqui estamos a falar não de uma coligação, mas de uma aliança. Outra das características dos chimpanzés, e que também nos aproxima, é o facto dos chimpanzés terem comportamentos que os primatólogos apelidam de xenófobos. Falamos, inclusive, do ponto de vista da antropologia, de uma espécie de proto-guerra para além do infanticídio.
Xenófobos, no fundo, estamos a falar de comunidades de chimpanzés que os indivíduos conhecem-se todos entre si e quando encontram indivíduos que não pertencem à sua comunidade têm comportamentos extremamente agressivos e ostracizantes relativamente a esses estrangeiros, é que assim podemos dizer. Eu posso-vos contar o que aconteceu em Gombe com a Jane Goodall, com os chimpanzés estudados pela Jane Goodall, onde basicamente durante 2 anos os indivíduos saíam, vocês estão aqui a ver do lado direito, é uma patrulha de chimpanzés que sai e com o objetivo de encontrar indivíduos da outra comunidade, entra no território da outra comunidade, na área comunitária da outra comunidade, quando encontra um indivíduo sozinho, matam-no normalmente, se quando saem em patrulha encontram indivíduos acompanhados, ou seja, partes, 2 ou mais indivíduos, voltam para trás. E, portanto, durante 2 anos, estes chimpanzés desta comunidade, Kahama e Casa Aquela, fizeram isto e, portanto, basicamente a comunidade do Norte acabou por eliminar praticamente todos os indivíduos da comunidade do Sul e apropriou-se do território, dos recursos, algumas fêmeas que ainda foram absorvidas por este grupo. E, portanto, isto significa, no fundo, e muitas vezes as crias também são mortas. E é por isto que se fala de xenofobia e de uma espécie de proto-guerra, não é uma guerra, digamos, onde utilizamos espingardas e metralhadoras, mas podem ver ali um chimpanzé a utilizar um tronco e depois vai agredir um segundo indivíduo com esse tronco, ou mesmo o que vê na imagem do vosso lado direito, que é um chimpanzé que foi encontrado, o que está deitado e que vai ser morto. Isto é a foto que é tirada antes desse evento ocorrer, onde basicamente são arrancados os testículos, são arrancados outros pedaços do corpo, e isto é feito pelos machos de uma comunidade relativamente ao outro. Outro ponto interessante que nos aproxima dos chimpanzés e outra semelhança que nós temos é a cultura. Nós estamos muito habituados a ouvir o homem é um animal racional e o homem é o único ser que tem cultura. Eu já vou ao racional no slide posterior, mas de facto a cultura são todos aqueles comportamentos que nós aprendemos e são transmitidos de geração em geração. Portanto, não há aqui uma componente genética. E o que nós vemos aqui é que nós são conhecidos já centenas de instrumentos construídos, portanto, pelos chimpanzés. Estes instrumentos não são sempre construídos quando se vão ser utilizados, ou seja, eles podem ser construídos espacial e temporalmente longe do objetivo final, que é a utilização do instrumento, o que implica uma antecipação, o que implica um planeamento esse que também já, quando falámos aqui da proto-guerra, vimos que quando há indivíduos que saem em patrulha, em silêncio, normalmente as patrulhas são ruidosas. Estas patrulhas que eu vos falei, que durou 2 anos, este episódio que durou 2 anos, as patrulhas eram silenciosas e, portanto, só eram atacados indivíduos isolados. Isto implica, obviamente, algum planeamento e isto leva-nos a um outro aspecto interessantíssimo nos chimpanzés, que é o maquiavelismo e que também está relacionado com a questão da utilização dos indivíduos como ferramentas sociopolíticas. Mas, basicamente, e voltando à questão da cultura, estamos aqui a falar da construção de instrumentos para atingir determinado objetivo, para cumprir uma tarefa, e essa construção pode ser sequencial. O que vocês estão aqui a ver do lado direito, é uma esponja que eu encontrei com uma colega em 2006 nos chimpanzés da Guiné-Bissau que nós estudamos. E, portanto, esta esponja é feita apenas com uma determinada espécie de plantas que tem uma capacidade de absorção maior do que as restantes plantas, e quando na estação seca nós começamos a ter dificuldades em encontrar água, estas folhas são dobradas como se fossem uma espécie de harmónio, são introduzidas nos buracos onde ainda existe água, absorvem essa água, são retiradas e são levadas à boca e assim sucessivamente para matar a sede. E finalmente queria terminar com um aspecto, cada ponto destes daria
uma conferência talk, não é? Se eu aprofundasse, mas não é possível. Ia-vos falar um bocadinho da teoria da mente e do autorreconhecimento, que é uma das características do ponto de vista cognitivo que eu acho interessante. Basicamente, o autorreconhecimento tem a ver com a capacidade do indivíduo de se reconhecer como ele próprio, não é? Estamos a falar de um indivíduo que olha para o espelho e que percebe que aquilo que está no espelho é ele e não um outro indivíduo. Há muitas espécies que, quando se olham ao espelho, não se reconhecem e atacam o espelho. E o que acontece com os chimpanzés é que, de facto, eles utilizam o espelho para explorar zonas do corpo que normalmente não estão acessíveis, partes de trás do corpo, enfim. O que estão aqui a ver é um indivíduo que está a examinar a língua. Nesta altura houve uma série de questões que foram levantadas do ponto de vista metodológico. Será que ele percebe que aquela língua é dele? Percebe que aquele indivíduo que está no espelho é ele? Digamos, as experiências avançaram um pouco mais, que foi meter os chimpanzés a dormir, pintar-lhes umas pintas, não é? na testa e na cara, vermelhas, e quando eles acordassem, no fundo, era perceber o que é que acontecia. E, de facto, eles acordavam, olhavam para o espelho e não iam com a mão ver o que é que era aquela pinta vermelha. Eles imediatamente pegavam na sua mão, não é? Ao espelho, e iam tocar na pinta vermelha que estava na sua testa. A teoria da mente tem a ver, sobretudo, com a capacidade de atribuir estados mentais aos outros. Isto está ilustrado ali através da figura que está no lado direito, e basicamente o que vocês estão a ver é um chimpanzé que imita uma vocalização de alarme na presença de um predador. Obviamente que isto é caricatural, os lobos não são predadores dos chimpanzés, há felinos que são predadores dos chimpanzés, por exemplo, mas basicamente ele imita uma vocalização de perigo com o objetivo de afastar outros indivíduos, ou seja, é a transmissão de informação que é falsa, no fundo é uma mentira, se quiserem, e o que ele quer fazer é ficar com as bananas, não é? As bananas que estão ali na imagem que vocês estão a ver. No fundo, o objetivo é criar na mente dos outros indivíduos uma imagem falsa, não é? Que há ali um predador e, portanto, é preciso afastarem-se e para ele, no fundo, conseguir ter acesso às bananas, que por acaso também não fazem parte da dieta natural dos chimpanzés, mas como digo, isto é caricatural. Como vos disse, isto é o agora, é o agora, se quiserem o depois, mas muito resumido, resumidíssimo, porque o antes, de facto, relativamente aos chimpanzés, o conhecimento dos chimpanzés baseava-se muito em mitos e inclusive descrições que chimpanzés roubavam mulheres, que os chimpanzés tinham características supranaturais, e são sobretudo o conhecimento que nós tínhamos antes, que tem a ver com a Idade Média, e nos dias de hoje algumas dessas descrições da Idade Média e do Renascimento sobretudo do Renascimento, são imagens corretas, outras são fantasiosas. Mas o que sabemos hoje, de facto, é baseado em investigação científica feita há décadas, e o que é cada vez mais comum é termos investigadores a estudarem gerações de chimpanzés, ou seja, estudamos os avós, os pais, os filhos e por aí fora, para termos, digamos, uma visão duradoura ao longo do tempo. E pronto, é tudo.